Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Me perguntaram, Caio, qual a sua opinião sobre pena de morte? Eu acho que é uma pergunta extremamente importante para uma reflexão de horas, inclusive. Mas vou tentar resumir isso num pensamento muito breve aqui. Eu acredito que a pena de morte ela é uma pena muito severa, é o extremo da legislação, seja de qual país for, de qual constituição for. Eu acredito que a pena de morte é o extremo. E você só aplica ao extremo aquilo que é um ato extremo, que talvez seja um ato irremediável. Talvez seja um ato irremediável por alguém que também seja irremediável, ou algo do tipo. Portanto, a pena de morte é o limite da aplicabilidade de uma lei. No Brasil, nós não temos a pena de morte. E, de certa forma, eu acho isso bom. Eu acredito que a pena de morte, para você chegar nela, tem um processo antes. Um processo rigoroso de inquérito policial, um processo rigoroso de qualidade de investigação, um processo rigoroso do júri, de escolha, inclusive, da qualidade do júri, um processo rigoroso de toda uma estruturação policial, toda uma estruturação jurídica, para aí sim se chegar à pena de morte. Portanto, nós não podemos usar referências de outros países que já estão estruturados no processo jurídico, educacional, inclusive, penal, policial, e aí usar esse processo para a nossa realidade. Esse país se estruturou antes para chegar, talvez, a esse extremo da aplicabilidade da lei, que é a pena de morte. Nós falamos do Brasil. O Brasil é um país que, infelizmente, o sistema policial não é eficiente. Na verdade, além de não ser eficiente, há inúmeros casos de injustiça. Injustiça que ocorre porque o processo investigativo é falho. Injustiça que ocorre porque o processo jurídico nosso hoje ele é meritocrático. Injustiça que ocorre hoje porque, infelizmente, o nosso processo jurídico não é eficiente também. Portanto, se nós temos um processo educacional requenguelo, um processo jurídico aos cacarecos e um processo policial que tenta sobreviver ao meio à falta de investimento e qualidade ao processo policial, é quase que irracional falar da pena de morte no Brasil. Porque se nós falamos da pena de morte no Brasil hoje, surgindo amanhã, por exemplo, a pena de morte, algo iria acontecer inevitavelmente. Injustiça. Inúmeras pessoas iriam ser condenadas à pena de morte de forma injusta. Pessoas que talvez não cometeram crime, pessoas que cometeram crime de menor potencial ofensivo, iriam ser julgadas à pena de morte e, infelizmente, os grandes corruptos, os criminosos que fazem muito mais mal à sociedade. Não existe crime bom ou crime ruim, não quero fazer essa mensuração, não quero ser maniqueísta aqui, mas políticos corruptos, por exemplo, que fazem muito mais mal à sociedade do que alguém, por exemplo, que faz um furto famélico, por exemplo, iriam escapar pelas vertentes da lei, enquanto pessoas que cometeriam um crime muito menos ofensivo à sociedade iriam ser punidas de forma rigorosa. Portanto, o nosso sistema jurídico hoje no Brasil, ele é desigual, não é justo. Então, há um sistema desigual, injusto, que já ocorre no Brasil, com um processo investigativo de inquérito policial que é totalmente falho, com uma polícia que, infelizmente, não é eficiente, não por culpa dos policiais, mas por culpa da estrutura policial, um sistema jurídico penal que é meritocrático, um sistema jurídico hoje nosso, infelizmente, que é falho, cheio de brechas na lei, que beneficia grandes criminosos e que só penaliza pequenos criminosos. Infelizmente, falar de pena de morte no Brasil hoje, infelizmente não, felizmente falar de pena de morte no Brasil hoje é totalmente irracional. Falar de pena de morte no Brasil hoje é você ignorar todo esse processo que antecede a pena de morte. Se nós queremos uma pena de morte como uma sociedade no Brasil, nós primeiro temos que rever todo um processo que é a priori a ele, um processo que vem anterior à pena de morte. Temos que reestruturar a polícia, o sistema policial, reestruturar o nosso sistema jurídico, a nossa legislação penal, e aí sim, talvez, poderíamos se colocar em debate na sociedade a pena de morte ou não. Essa é a minha opinião. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.